Matheus Oliveira já tá nos estúdios da Babita Camargos pra gente falar da Raposa aqui no nosso programa. Boa noite pra você, Matheus. Boa noite também pra você, Rafa, pro ouvinte ligado aqui na FM O Tempo. Cruzeiro treinando agora à tarde em Curitiba, o último treino antes de enfrentar o Atlético Paranaense, jogo deste sábado às 4h na Liga Arena. E ganhou esse nome mais recentemente, né? Vendeu os name rights e a famosa Arena da Baixada, né? Do Atlético Paranaense. Jogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro precisando vencer porque vem de 2 tropeços em casa, o empate contra o Coritiba, depois a derrota também em casa no Independência pro Goiás. Então, mais do que nunca o Cruzeiro precisando de uma vitória, não apenas a vitória, não apenas o resultado positivo, mas também demonstrar um futebol melhor, porque a torcida ficou na bronca depois da atuação diante do Goiás. Agora, como eu disse na manchete, o Cruzeiro vai contar com a força dos novatos, a força dos recém-contratados para tentar buscar essa recuperação lá em Curitiba. Muitos deles já relacionados, aliás, todos eles relacionados para esse confronto do fim de semana e todos também já regularizados. Faltava o Rafael Papagaio, o nome dele apareceu agora à tarde no bid da CBF, também está liberado o jogador que já foi relacionado, mesmo sem estar inscrito no bid ontem. Cruzeiro já mandou ele com a delegação para essa viagem ao sul do país. Cruzeiro não pode contar para esse jogo com o Bruno Rodrigues, que sofreu aquele trauma no ombro, o Gilberto suspenso e o Oliveira com problema no tornozelo direito. E aí, o técnico Pepa, para montar esse time do Cruzeiro para enfrentar o Atlético Paranaense, obrigatoriamente fazendo mudanças, a questão que fica é, será que vai colocar muitos novatos em campo? Apenas 1, 2, tá um mistério essa escalação do Cruzeiro, tá difícil decifrar. Papagaio inscrito no bid, o Arthur Gomes é quem tá treinando há mais tempo. Será que ele começa em um dos lados do campo? Matheus Pereira pode pintar aí no meio campo do Cruzeiro. Estão falando até do Nicão aparecendo aí, talvez como um falso 9, ocupando o lugar do Gilberto, porque o Henrique Dourado não foi relacionado pelo Pepa, né? E o Gilberto suspenso. Papagaio é o único centroavante que foi relacionado, mas a gente não sabe se ele tem 100% de condições físicas já para começar jogando. Muitas perguntas no ar e por isso eu chamo o Samuel Venâncio. Boa noite pra você, Samuca, direto de Curitiba. Dá pra apostar num Cruzeiro aí, numa escalação pra enfrentar o Furacão amanhã? Fala, Matheus, difícil, viu? Boa noite pra quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes, porque a informação que a gente tem é que o Pepa fez vários testes ao longo da semana. Ele vai mudar o time, isso é fato, seja por obrigação ou também por opção dele, para o Cruzeiro tentar um resultado diferente, né? A impressão que ficou desses 2 últimos jogos foi uma impressão muito ruim, os 2 tropeços em casa. Se o torcedor do Cruzeiro estava sonhando aí com uma aproximação, até mesmo o G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, isso não aconteceu por causa desses resultados terríveis do Cruzeiro, o empate com o Coritiba e a derrota para o Goiás. E agora, nessa reta final de turno da Série A, Cruzeiro precisando de uma resposta, trouxe todo mundo que tinha para estrear, tá todo mundo à disposição. Acho que desses aí, o que tá mais para começar é o Arthur Gomes, que já completou aí a 2ª semana de treinos aqui no Cruzeiro. Acho que ele começa, aí resta saber o que ele vai fazer, se ele coloca o sistema sem um centroavante de ofício, que é uma tendência, mas se ele jogar assim o centroavante, ele coloca um falso 9 ou ele muda o esquema. Então, tem várias opções o Pepa. Uma outra informação é que o Lucas Silva deve entrar nesse time. Aí resta saber se saindo um dos jogadores do meio ou se reforçando mais o meio campo. O Pepa tá observando todo mundo. O Matheus Pereira e o Papagaio, que foram regularizados, o Matheus Pereira ontem e o Papagaio hoje, eu acho que serão opções no banco. Não vejo os 2 começando. E ele trouxe o Nicão, que tá de volta aí, pelo menos neste momento, aos planos. Resta saber também, não sei se
já volta sendo titular. Ficou um bom tempo, né? A última partida do Nicão já deve ter aí uns 2 meses, creio. E como titular, então, nem se fala. Então, vamos aguardar. O certo é que somente 1 hora antes da bola rolar, na Liga Arena, como você disse, é que sai a escalação oficial e aí a gente vai ter uma ideia. Mas será um Cruzeiro, sim, com mudanças importantes para este compromisso contra o Atlético. Ô Rafa, até para os nossos comentaristas falarem sobre essas mudanças que, além de terem chegado reforços recentemente, Cruzeiro, com um time que estava jogando, não estava rendendo, né? Teve um certo respiro aí com a vitória sobre o São Paulo, a vitória também sobre o Vasco, mas foram as 2 únicas vitórias nos últimos 12 jogos, Rafa. É muito pouco, né? É pouco, muito pouco. Você tá maluco. E o Samuel tá correto, a informação que chega também, né, que a gente vai especulando daqui e dali, né, Samuel, de que o Lucas Silva faz mesmo a estreia amanhã e seria no lugar do Felipe Machado. E que o Pepa tem uma dúvida na frente, ele vai com Arthur Gomes, o Wesley e aí Rafael Elias. A gente vai chamar como? Papagaio. Então vai. Papagaio ou Stênio, que ele tá mais pro Stênio, a princípio. Então, essa frente seria formada com Arthur Gomes, Wesley e Stênio. Isso aí são dos treinamentos, né, Samuel, que a gente tá acompanhando. De qualquer forma, já tem o Lucas Silva ali no meio, que é um questionamento que a gente fazia, um jogador mais técnico, né, que tem essa habilidade também de chegar mais à frente, para melhorar essa armação do Cruzeiro também, porque, né, sem armador efetivo é muito complicado. O Cruzeiro tem muita dificuldade de jogar assim e que passaria por aí. E que também, obviamente, o Atlético Paranaense vem de mescladão, reservão, né? Aliás, o torcedor do Atlético Paranaense tá louco da vida com essa história de com reserva, mas eles têm jogo, né? Importantíssimo na altitude boliviana, então aí o treinador vai mesmo optar por reserva. É isso, né, Samuel? É isso, é a informação aqui, mas um misto quente aí, né? A gente bom, costuma, né, dizer, né? Porque parece que o Vitor Roque vai jogar, então todo o cuidado do mundo com esse garoto, hein? Meu Deus. A lei do ex, né, irmão? É perigosa. Não, é mais do que lei do ex, né? Quando o cara é craque, meu amigo, isso aí... Ele é sinistro, lei do ex é muito bom jogador. Então, vem com um time aí forte. Thiago Heleno, como a Dimara disse, né? Esse o Kaká, Canóbio, né, deve jogar. Né? O que foi jogador do Cruzeiro, não é isso, Samuel? O zagueiro, que é um grandão, estava fora do Brasil. Ele até teve uma questão disciplinar aqui em Belo Horizonte, mas ele é considerado aí uma das boas revelações da base do Cruzeiro. É um jogador mais técnico, ele faz bem essa função ali de cobertura do lateral, de cobertura do zagueiro ali do lado. Ele foi contratado pelo Atlético Paranaense e também pode fazer a estreia, né? Pois é. Isso, a outra opção é o Matheus Felipe, né? Na vaga ao lado do Thiago Heleno, mas tem Vitor Bueno. Tem muita gente. Tem muita gente aí. O Beto, Hugo Moura, é um elenco muito bom do Atlético, né? Muito bom. Certamente. Diga lá, Matheus. Pois é, eu queria ouvir o Lélio. O que ele usaria aí desses reforços do Cruzeiro para esse jogo contra o Furacão, hein, Lélio? Boa noite. Boa noite, Matheus. Eu usaria o Lucas Silva, né? Que já tá aí já há várias semanas e ainda não teve promovida a sua estreia pelo Pepa, e também o Arthur Gomes, que a gente vem falando há algum tempo, né? Mas entrando o Papagaio, para mim seria uma surpresa. O Matheus Pereira, só de ter ido também, para mim, uma grande surpresa, a não ser que ele estivesse treinando e participando da pré-temporada do Al Hilal e até em tempo recorde, né? Chegou a documentação dele, mas por outro lado, viu, Matheus? Eu vou falar de uma coisa que ontem o Samuel tocou muito na palavra, o recado tem que ser dado, tá sendo dado e tal, mas o recado ele foi dado pro Henrique Dourado, né? Só dele não ter ido, quando a gente esperava que ele fosse o substituto do Gilberto, acho que é muito claro, né? O Pepa não tá muito satisfeito com ele não, né, Matheus?
Seria, Samuel, uma carta já fora do baralho do Cruzeiro aí pra sequência da temporada? Depois dessa, o Gilberto suspenso, como o Lélio disse. O Papagaio chegou agora, já vai ficar no banco. O Pepa gosta de jogar com o centroavante, não traz o atleta. E o outro, né? O Neto Moura também me chamou muito a atenção a não vinda dele, porque ele entrou nos últimos jogos, né? Inclusive domingo tava entrando lá pra ser solução pro Pepa, né? É um jogador que perdeu muito espaço com o Pepa, né? Vinha sendo usado pelo Pessolano, principalmente no início da temporada, mas ao longo dela foi perdendo espaço. Agora, tem muita gente questionando se esse negócio no ombro do Bruno Rodrigues, esse trauma no ombro esquerdo, é de fato um problema ou seria o jogador já é uma tendinite ou miguelite que você tá perguntando? Deixando o Cruzeiro, né? Seja mais específico, mais claro, mais direto, Matheus. Pare de rodeios. Acho que não é isso, não. O problema de fato existe, mas essa situação do Bruno Rodrigues segue indefinida, né, Samuca? Segue. Ontem até a gente comentou sobre isso, porque para negociar um jogador não precisa de envolver outras pessoas, né? Profissionais. Cruzeiro emitiu um comunicado do departamento médico. Então o Bruno realmente ele tá fora porque reclamou de dores no ombro, ficou sem treinar aí os últimos dias na toca e não reuniu condição. E o futuro segue indefinido. O que a gente sabe, eu já falei aqui em O Tempo, no meu canal, é que o Cruzeiro fez uma proposta dando um reajuste salarial ao Bruno Rodrigues. Ele veio pro Cruzeiro com um salário. Depois, no início do ano, mesmo sem precisar, o Cruzeiro aumentou, reajustou o salário até pelo que ele fez no ano passado e estava tendo um assédio ali no início da temporada. E agora o Cruzeiro quer aumentar mais o salário. Não vai igualar, obviamente, proposta de Arábia. O salário do Bruno seria aqui dentro de uma realidade hoje do elenco, mas um salário acima de vários outros que compõem esse elenco do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro quer aumentar sim o salário em relação ao que ele chegou, já seria aí um aumento considerável, não é tipo dobrando o que ele já ganha, mas mesmo assim um aumento. O Cruzeiro quer comprar um percentual também a mais dos direitos. O Cruzeiro tem 33% hoje. E agora depende também da resposta do staff, do próprio Tombense, que detém os direitos econômicos do jogador, mas isso aí uma hora vai precisar de definição. Se bem que a janela lá na Arábia, ela se encerra só, acho que em setembro. Mas também o time lá não vai ficar esperando esse tempo todo, né? Mas uma hora vai ter que definir aí até pro jogador, ou ele foca aqui, ou ele define que vai sair e vai embora lá pra Arábia, pra não ficar essa indefinição e toda hora isso movimentando o noticiário, né, Lélio? Não, sem dúvida alguma. Quanto mais rápido definir, né? Acho que menos afetado também o jogador vai ficar. Porque se você pegar pra falar a verdade, né, Samuel? Até mesmo o Bruno Rodrigues, ele que a gente sabe, notoriamente é o melhor atacante que o Cruzeiro tem, ele teve uma queda de rendimento nos últimos jogos. Isso aí todo mundo tá vendo. E isso aí é porque o psicológico fica mexido. Então, vai ficar, fica. Mas com a cabeça aqui, não vai ficar. Cara, a porta da casa acaba sendo serventia da casa, porque afinal de contas, até o presidente, o dono do clube, ele um dia saiu do Cruzeiro. E o Cruzeiro tá aí há muito tempo, há mais de 100 anos que ele existe. Dimara, atenção para essa estatística, quero a sua opinião, hein? Cruzeiro como mandante, 18º colocado, 37% de aproveitamento, mas como visitante é o segundo melhor, com 57%, apenas atrás do Botafogo, que é o líder do campeonato e também o melhor visitante do Brasileirão. Qual que é a explicação para isso? É aquilo mesmo que o Pepa tem falado nas entrevistas, que o Cruzeiro jogando em casa, os adversários vêm recuados e o time precisa saber lidar com adversários mais defensivos? Na verdade ele fala isso todo jogo, né, Samuel? É quase uma repetição. Se você repetir a entrevista dele nos jogos de casa, assim, independentemente de quem é o adversário,
é a mesma entrevista, né? O que a gente está esperando é exatamente essa mudança, né? Agora, no caso do Bruno Rodrigues, ô Samuca, a nossa reportagem conversou com o Lanes essa semana, né? Que é o do Tombense e tal, e aí vai muito de acordo com o que o Lélio falou da cabeça dele. Você estava também no jogo contra o Goiás, você viu, ele estava muito afoito, aquele negócio todo, né? E o Lanes falou que qualquer decisão será tomada em conjunto com o Cruzeiro. O que significa isso? Né? Eu acho que essa coisa que é ruim pro Cruzeiro, pro jogador, né? Para todo mundo. Então, talvez essa questão da contusão dele, né, confirmada pelo departamento médico, ela também deu um tempo para a cabeça desse menino para pensar melhor isso e, quem sabe, o Cruzeiro resolver de vez essa situação. Concorda? Claro, com certeza. Concordo. Né? E, não é? Porque acho que essa resposta... E o que eu penso... muito, né? E o que eu penso de Mara e Lélio é que o Bruno tá com 26 anos, né? Agora ele tá jogando num clube com regularidade, um clube gigante como ele sempre quis. Por mais que se tenha valores envolvidos aí, mas ir pra Arábia neste momento, pra um time que não vai brigar na parte de cima, né? Porque o Al Tawon, com todo respeito, com esses investimentos que estão tendo aí por parte do governo, ele vai ficar de quinto pra baixo no máximo. Então, eu não iria com sinceridade, tendo um reajuste aqui. E outra, o Bruno tem mercado aí pra ir pra outro lugar, com todo respeito, né? Acho que tinham que pensar bem aí nessa possibilidade. Ô, Matheus, rapidamente, uma pergunta do ouvinte aqui, o Washington Hernandes. Rafa, Samuel, sabem alguma coisa de empréstimo do Stênio do Dourado pra Chapecoense? Pronto. Chegou a ouvir alguma coisa relacionada a empréstimo desses dois, ô Samuel? Não cheguei não. O Stênio tá até relacionado aqui, né? Sim. E com possibilidade de entrar jogando, né? Então, sei. Agora, vai que, no caso do Dourado, e aí você mesmo falou, né, Samuel, dessa questão dele não estar na lista e tudo mais, que pode significar, né, como o Lélio falou, a chamada de atenção ali entre linhas do Pepa, ele também pode pedir, porque depois que a janela fechar, já era, né? Aqui, só para fazer uma correção. Até dia 2, até quarta, né? Até quarta. Só pra fazer uma correção, a porta da rua é serventia da casa. A porta da casa é serventia da casa. Exatamente, a porta da rua é serventia da casa. Me lembrou um pouco o Chapolin. Mas aqui tá o meu amigo Paulo Henrique lá de Esmeraldas falando que eu quero tirar o Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Não, meu filho, você tem que desenhar pra você de vez em quando, né? PH de Esmeraldas. Não, o camarada, ele tá com a cabeça, sabe? Tá aí, a grana deve ser boa, um dinheiro alto, como o Samuel disse, tem 26 anos, cara. Então o camarada fica mexido mesmo. Então, quanto mais rápido se resolver o problema, melhor não só para o Bruno Rodrigues, como principalmente para o Cruzeiro. Que eu volto a repetir, ele até que o Arthur Gomes me prove o contrário, o melhor atacante do Cruzeiro desde o ano passado. Boa. Pra gente fechar então esse noticiário do Cruzeiro, esse primeiro tempo do Cruzeiro, né, Rafa? Uma notícia que de forma indireta envolve o Clube Celeste. Porque nesse fim de semana teve um amistoso do Manchester City. O Manchester City venceu o Yokohama Marinos do Japão por 5-3. E aí teve uma entrevista depois do jogo com Pep Guardiola. Aspas pro Guardiola. O ponta, o ritmo que ele tem, como ele é rápido, ele inclusive venceu o Kyle Walker, que é quase impossível. Fiquei impressionado com ponta esquerda. Tem muita qualidade. Elber, revelado pelo Cruzeiro, 31 anos. 31. Leva pra lá, Guardiola, não ele não vai jogar todo dia contra Cristiano Ronaldo, que anda dentro de campo, e contra outros jogadores preguiçosos, né? Leva. Reforce seu time. Que isso, hein? Tá com moral, menino José Elber Pimentel da Silva. E se possível,
e, se possível, pagando uns 500 milhões de libras pro Cruzeiro pegar um mecanismo aí de solidariedade. Verdade. Se você imaginar que o Antony, ele foi vendido pelo Ajax pro Manchester United por 120 milhões de euros, só o São Paulo pegou mais de 100 milhões de reais, você se lembra, né? Você se lembra. Foi muito dinheiro. Sim, eles mantiveram um percentual e teve o mecanismo também, né? Mas aí pro Cruzeiro só vai o mecanismo, né, Samuca? Mas já é um dinheiro bom, né? Só. E vem boa daria, hora, né? 500 milhões daria. Opa. Já ajuda muito, né? Você tá doido. Show de bola. Ô, Samuca, boa noite pra você em Curitiba, viu? Procure descansar, não abusa não, que deve estar frio aí. Eu tô morrendo aqui com ar-condicionado. Que isso, ele vai sair pro jantar, aquelas churrascarias maravilhosas. Vai não, Samuca? Não vou não. Fica quieto, Samuca. Já me chamaram, já Madalosso, mas não dá não. É o Madalosso, né, Dilmara, que você tá falando. Mas não vou não, tô numa dieta aí rigorosa. De cabelos novos e shape novo, Samuel Venâncio, o Papa da Informação. Será que ele levou marmita, sabe? Aquela tem jeito, né? Você coloca, levou marmita. Você tá marombeiro agora, irmão? O que é isso aí? Me conta. Não é dessa não, mas eu vou comer uma saladinha com a proteína, mais tranquilo hoje. Nossa, Samuel vinha aqui em casa, era um prejuízo, amigo, que Deus me livre. Nossa Ele já tava na dieta. Que bom que você botou o nome dele na roda aí, porque você só fala de mim quando a gente faz churrasco aí, mas né? é pau a pau com você, viu? Pelo menos era. Magro desse jeito, você tá doido, Sim. Mas ele tá mesmo, porque você lembra que ele trancou a Bárbara depois que ele veio da academia, não foi? É mesmo. Ele tá na academia, comendo marmita, não quer ir lá na churrascaria. Tá certo é o senhor, viu, Samuca? Certo é o senhor. Pois é, a idade tá chegando, né? Tem que cuidar, porque depois... A idade tá chegando. Vira o Rafa. Pelo amor de Deus, vira o Rafa nada, meu filho. Tá, ele tá doido, não faça isso consigo não. Fique tranquilo. Ô Samuca, boa noite pra você então, meu caro, e até segunda-feira aqui em O Tempo Esportes. Boa transmissão também pra você amanhã. Até segunda-feira. Até segunda. Junto. Você falou aí sobre a temperatura. Amanhã é máxima de 13 graus, meu filho. Aí é bom, né? Ainda bem que você reforçou o telhado aí agora, viu, mestre? Forte abraço pra você. e valeu. Cuidado na hora de comemorar o gol, viu? Senão os caveiros vão ficar de olho no você aí também.